Pra Depois ele vai ser disponibilizado no YouTube para quem quiser ver novamente, quem não teve oportunidade de assistir. Então, ele fica online depois para quem quiser verificar. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui então. A gente começa. Enquanto ele carrega aqui, quero agradecer a presença de todo mundo por estar aqui participando. Sempre legal ter esse tipo de evento, poder falar um pouquinho das soluções Foxes. Já estão vendo a apresentação aí? Sim. Então vamos lá, pessoal. Bem-vindos então a esse webinar. Hoje a gente vai falar de soluções de armazenamento de grande porte, com foco no nosso Gmax, que é o nosso BES. Meu nome é Matheus, eu sou engenheiro de pré-vendas aqui da Fox. Então, esse é o nosso tema de hoje. Como a gente já falou, se vocês tiverem dúvida, podem mandar aí no chat. No final, a gente faz um compilado das perguntas e responde para que vocês não saiam daqui com dúvidas, né? Porque é importante entender bem do que a gente vai falar. Então, usem e abusem do chat, podem ficar à vontade por lá. Esse é um pouco dos tópicos que a gente vai ver hoje. Eu sei que muita gente acaba entrando no webinar sem conhecer a Fox, ou conhece, mas ainda não faz ideia do grupo do qual ela participa, que é muito importante. Então, eu passo rapidamente aqui 10, 15 minutos no máximo sobre a nossa empresa para que vocês não conheçam. Depois a gente fala de produtos e soluções, com foco, claro, nas aplicações dos nossos sistemas de armazenamento. No tópico 3, a gente entra mais especificamente em BES, mas ainda em um conceito geral, né? O que é o BES, suas partes, funções, etc. E assim, a gente deixa por último o mais importante, que é o nosso Gmax, né? O nosso BES, como ele funciona, algumas características dele, tem bastante coisa lá. Esses QR Codes são das nossas redes sociais, o da esquerda do Instagram, direita é LinkedIn. Peço para vocês seguirem as duas redes, que ao final da nossa apresentação vai ter um sorteio de um inversor. Inversor Fox, claro. Então, quem estiver participando, inscrito nesse webinar e seguindo as nossas redes, vai concorrer ao inversor. Matheus, Sim? a apresentação não está passando. Opa! Ela está paralisada na primeira página. Deixa eu compartilhar de novo, É, então. não está no modo de slide. De apresentação, né? Agora mudou de slide? Tá na mesma tela ainda. Nós estamos vendo só a tela do aplicativo, do PowerPoint com os menus. Ele não entrou no modo de slide, Apresentação. tela. É. É, modo de apresentação, isso. Certo. A gente está vendo o seu PowerPoint. Deixa eu tentar de outra forma, então.
Problemas técnicos acontecem, né? Aí, agora foi. Não, voltou para o PowerPoint. E agora deu certo. Matheus, se quiser passar um slide só para a gente ver se tá rolando. Isso, agora foi. Você tá me ouvindo? Acho que eu tava sem áudio, né? Agora sim. Ah, beleza. Então vamos lá. Desculpa os problemas técnicos aí. Então essas são as nossas redes sociais, tá? Vou pedir para vocês seguirem. E no final do webinar, quem tiver inscrito e acompanhando as nossas redes, concorre ao Inversor Foxes. Vamos lá, vou passar rapidinho um pouco sobre a nossa empresa. A Foxes faz parte de um grupo gigante que é o Tsingshan Group, formado lá na China. Esse grupo ele participa desde a extração de minérios, como por exemplo o níquel, cobalto, crômio. Desde essa extração, ele passa pela fabricação de células de bateria até a entrega do produto final, que é o que chega para vocês através da Foxes. Por exemplo, esse grupo ele tem cerca de 31%, 30 a 31% da produção global de níquel, então ele é o número um no mundo. Também é o número um de produção de aço inoxidável, com cerca de 16 milhões de toneladas por ano. É o número 4 de recursos de minério de lítio, com uma grande participação na Argentina, que é onde hoje temos um dos maiores pontos de reserva de lítio, né, do mundo. Considerando a nossa capacidade já produzida de baterias e mais o que está encomendado, né, o que está planejado, já passamos aí de 100 gigawatt-hora de produção. O grupo Tsingshan teve uma receita em 2024 de quase 53, quase 54, aliás, bilhões de dólares, que nos coloca na posição 265 na classificação global da revista Fortune 500 em 2024. Só para ter uma ideia, nessa posição a gente fica na frente de algumas empresas, por exemplo, Coca-Cola, Volvo, que são de outros ramos, né, mas dá para ter uma pequena ideia, né, do tamanho da nossa empresa, do grupo Tsingshan como um todo. A Rept Batero é um braço do grupo Tsingshan que faz a parte de fabricação das células de bateria. A gente vai falar bastante dela hoje, porque acho que tem muito
muito a ver com o nosso tema de hoje. E tanto a Rapid Battery como a Foxys estão listadas no Tier 1 da Bloomberg, de fabricantes de baterias. O que significa Tier 1? São empresas que têm uma certa confiabilidade financeira, vamos dizer assim. Não é aquela empresa que só dá prejuízo para os acionistas e que vai sumir da noite para o dia. Então, estando nesse Tier 1, é uma empresa que tem bancabilidade, né, que tem essa confiança de que não vai sumir do mapa aí do nada. Além disso, né, dá para ver aqui na direita essa pesquisa da Infolink, que é a Rapid Batero, esse nosso braço que faz a fabricação de baterias, de células de bateria, ficou em quarto lugar em 2023 como o maior exportador de células de bateria do mundo, e em 2024 ficou na posição 6. Deu uma caída ali, mas está sempre entre os top 5, top 6 do mundo. E no lado esquerdo, essa notícia do canal solar, a Foxes conquista segundo lugar em exportação global de produtos de armazenamento. Só fazer um parênteses aqui rapidinho, né? O nosso nome Fox, ESS, como diz em inglês, ou Foxes em português. O que isso significa, né? Energy Storage System, ou seja, baterias, né? Sistemas de armazenamento de energia. Bateria está literalmente no nosso DNA, no nosso nome, parte de quem a empresa é, parte do nosso foco. Então, só para ilustrar um pouquinho essa participação que eu falei para vocês, né? O grupo Tsingshan, ele tem essa empresa verticalizada que participa desde a extração da matéria-prima na Indonésia, na Argentina, diversos países. Com esse material, ele forma a célula de bateria com as empresas irmãs Rapid Batero. São diversos tipos de bateria, sendo de níquel, manganês, cobalto, que é o NMC, ou baterias de lítio, ferro, fosfato para armazenamento, por exemplo. E temos esse downstream, né, que é que é a Foxes vai entregar para vocês o produto final, né, o produto pronto. No caso, inversores, baterias e o BESS, que é o nosso foco de hoje. Essa aqui é a visão superior da nossa fábrica em Wenzhou, lá na China. O que é legal vocês conhecerem daqui, de um lado a gente tem aqui a empresa Foxes e do outro lado a empresa Rapid Batero. Só para ter uma ideia de quão próximo são uma do outro, é literalmente atravessar a rua. Isso mostra realmente que tem uma conexão física entre elas, né? Então são empresas que trabalham juntas para desenvolver os produtos e sempre em melhoria contínua dos nossos inversores e baterias. Sobre a participação da Foxes no mundo, é claro que a nossa sede fica na China, a empresa veio de lá, mas nós temos participação em vários outros países. A Foxes ela é muito forte em países, por exemplo, como o Reino Unido, Alemanha e Polônia. Nesses países a gente está sempre ali top 2, top 3 maiores market share. Ou seja, por exemplo, na Alemanha, a Foxes é a empresa que mais vende para sistemas residenciais. Alemanha, Polônia e Reino Unido, que são países que focam muito na qualidade dos produtos, né? Então, se a Foxes é quem mais vende nesses países, aí significa que os nossos países têm boa qualidade, né? E claro, a gente está presente também aqui no Brasil, com uma sede em Vargem Grande Paulista, que fica do lado de Cotia, ali na Raposo Tavares. Então, esse nosso time de Vargem Grande Paulista faz toda a parte de vendas, de marketing e de pré-vendas, no qual eu me incluo, né? Suporte técnico é ali, no nosso laboratório, e a gente se coloca numa posição de destaque, né? A Foxes ela produziu muito ao longo dos anos como OEM, ou seja, fabricando inversores para outros parceiros que utilizarem as marcas deles, né? E quando a gente junta todo esse povo aí, a gente figura entre top 5, top 6, sempre como maiores vendedores do Brasil aí. Essa é um pouquinho da nossa linha de produtos. Não estão todos os nossos aparelhos aqui, porque são muitos produtos, né, que a Foxes disponibiliza aí ao redor do mundo. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que nós temos diversos aparelhos, por exemplo, de inversores on-grid, desde 0,7 kW até 136 kW, variando de modelos monofásicos, trifásicos, 220, 380. Temos os inversores híbridos, que é uma novidade não tão nova, né? Já está no mercado aí há algum tempo, o pessoal já vem utilizando bastante e gostando muito dos resultados, né? Que inversor híbrido é aquele inversor, né? Que liga fotovoltaica e as baterias num único aparelho. Temos os nossos microinversores. O microinversor modelo M1 já está no mercado há algum tempo. E novidade que está chegando aí é o microinversor Q-Series, né? Que vai ter 2,5 kW. Ou seja, você liga 3 e entra no limite ali do Fast Track.
Temos alguns sistemas de baterias, principalmente o ECS Series, que é muito comum nos Estados Unidos, a série EP, né, EP5 e EP11, que nós temos muito no Brasil, e não que seja exatamente uma bateria, né, mas nossos G-Max, que é o foco da apresentação de hoje. Além disso, nós temos outras soluções, por exemplo, o EV Charger, né, o carregador de veículos elétricos. Bom, conforme prometido, então, a ideia era passar bem rápido sobre a nossa empresa, sobre a nossa participação, mas qualquer coisa vocês podem mandar aí no chat. Falar um pouco das aplicações, então, de sistemas com baterias. Uma das mais comuns, né, mais conhecidas no mercado é a aplicação de autoconsumo. O que que é autoconsumo? Muito comum para sistemas residenciais ou comerciais industriais de menor porte, que é o tipo de cliente que vai ter consumo durante 6 horas da manhã, por exemplo, que é o pessoal acordando ou chegando na empresa, liga o maquinário, liga o computador. Durante o período de melhor geração do dia vai ter um consumo baixo, né, então você não consegue aproveitar a energia solar, e à noite, quando o pessoal volta para casa, esse pico volta a aparecer, né, o pico de consumo. Então o que que dá para a gente aplicar nesse caso? A gente pode introduzir um sistema de baterias para agir dessas duas formas que está aí. Primeiro, por exemplo, você pode colocar um sistema fotovoltaico ou até usar a própria rede da concessionária para carregar as baterias e depois aproveitar num horário que seja mais conveniente. Ou o fotovoltaico ele pode, por exemplo, carregar um BESS, né, um sistema de baterias, e não injetar na rede da concessionária, né? Ao invés de injetar na rede da concessionária, você usa só o seu sistema de baterias e depois, num horário que não tenha sol, o dia de chuva, você usa a energia do BESS, ao invés de usar a energia da rede da concessionária. Então a ideia aqui é você reduzir ao máximo que for possível o consumo de energia da rede da concessionária. Uma certa independência energética, né? Outra solução muito comum, sistema de backup, aí se aplica desde o residencial de pequeno porte até o cliente de maior porte. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de fábricas que não podem parar o processo de produção, porque a gente sabe que fábrica parada é prejuízo, né? Caiu a rede da concessionária, muita gente tem esse problema, né? A gente viu principalmente em São Paulo aí ao longo desse ano, do ano passado, que foi a quantidade de quedas de rede da concessionária é muito grande. Então, com o sistema de baterias, você consegue reduzir esse prejuízo de fábrica parada, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de um cliente que fica 100% off-grid, é muito comum ele depender totalmente do diesel. Então, você pode agregar uma solução com banco de baterias e fotovoltaico, por exemplo, para reduzir os custos de diesel. Além disso, né, o diesel também tem outros custos que precisam ser considerados, como, por exemplo, o transporte do diesel, a manutenção do gerador, etc., né? Esse cliente que fica 100% no diesel geralmente é zona rural ou são ambientes afastados que não é fácil de você transportar o diesel, né? Isso sobe muito o preço da energia do local. Segurança, muitos locais não têm objetos de valor dentro, né? Galpões, por exemplo, etc., e não podem ser desligados, né? Você não pode desligar a segurança, senão você corre um risco muito grande, né? Tem sido muito comum utilizar sistemas de armazenamento, por exemplo, para garantir essa segurança em usinas maiores, né? Você tem aquela usina de, por exemplo, 1 mega, onde tem muito furto de cabo, esse tipo de problema, então você acaba colocando ali o sistema de bateria para funcionar como no break, na hora que cai a rede da concessionária, e ativar pelo menos o sistema de segurança. Além disso, né, a gente sabe que hospitais, por exemplo, tem sempre um gerador ligado, né? É super importante você ter energia 24 horas por dia em um hospital. De repente, o BES aí pode ser até uma solução para substituir esse gerador a diesel. A gente tem até casos de clientes, né, que tem, por exemplo, aparelho de respiração na casa e que não pode ficar sem energia, né? Uma questão aí de vida ou morte mesmo, né? Na solução de backup. Estabilização de rede. O Brasil é um país muito grande, com rede de distribuição muito grande, né? Alguns locais, principalmente em zona rural, zonas mais remotas, não chega uma rede de boa qualidade. Tem muita interferência, né? Muita oscilação de tensão e de frequência. Com um sistema de armazenamento de grande porte, pode ser utilizado essa solução para estabilizar esse sistema, né? Estabilizar a tensão, estabilizar a frequência. Mas tem que ser um sistema bem grande para esse tipo de cliente, né? Um híbrido de 5 kW, por exemplo, não consegue estabilizar uma rede muito grande, né? É que acho que a gente começa a entrar já nas aplicações mais comuns quando a gente fala do sistema de armazenamento de grande porte.
principalmente porque no peak shaving e no time of use, a gente começa a ter um retorno financeiro mais fácil de ser calculado. É claro que assim, no backup a gente tem, por exemplo, né, a questão do processo fabril parado, ou quando fala de segurança, né, quanto vale para o cliente ter a segurança 24 horas por dia, né, ou ter sistemas residenciais, a gente fala de, né, quanto esse valor mais sentimental, mas na solução de peak shaving e de time of use, a gente entra mais já no âmbito financeiro. O cliente de grande porte, ele está muito preocupado com o retorno do investimento dele, né? Então aqui fica mais fácil da gente calcular esse tipo de investimento. Por exemplo, aqui no peak shaving a gente tem um cenário onde o BES pode ser carregado durante a madrugada, que seria essa primeira região aqui da esquerda, né, que tá uma curva verdinha ali, que significa o BES sendo carregado com a rede da concessionária. Ele pode fazer isso sem um fotovoltaico em paralelo. Pode carregar com a própria rede da concessionária e fornecer a energia das baterias nos momentos de pico, nos picos de consumo, né, que é esse peak load, né, são essas partes azuis. Para você não ter o risco de tomar uma multa por demanda contratada, o BES, né, as baterias podem assumir esse pico de consumo. E depois, durante a noite, ele pode recarregar as baterias. À noite, normalmente, porque são horários em que o consumo é menor e que a tarifa é mais barata. Falando em tarifa mais barata, né, aqui o gráfico de time of use, principalmente, né? O que quer dizer esse gráfico de cima? O time of use é aquela aplicação do hora ponta e hora fora ponta, que é muito comum nos clientes do grupo A, de alta e média tensão, né? Isso vai variar conforme cada concessionária, mas, por exemplo, aqui a gente tem um caso em que o horário ponta é das 17 às 20 e você pode usar a energia do BES, que seja carregado com a própria rede da concessionária ou com fotovoltaica em paralelo, para reduzir o consumo nesse hora ponta para o mais próximo possível de zero. Então você vai já começa a ter um retorno do investimento mais visual. Ou no cenário de baixo é mais uma vez o peak shaving, né, questão de demanda contratada. Aqui, por exemplo, nesse sistema de baixo, o cliente, para não tomar aquela multa de excedente de demanda contratada, teria que contratar uma demanda de 120 kW. Ou ele pode, por exemplo, colocar um sistema de baterias e reduzir essa demanda de 120 para 100 kW. Também é outra forma mais visual de ter retorno financeiro. Inclusive, o nosso parceiro Canal Solar divulgou uma matéria sobre isso, que está nesse link aqui do lado. Não sei se dá para ver bem aqui a imagem, mas qual que é a ideia? Na nossa conta aqui, no exemplo da CPFL, é um cliente do grupo A, tarifa verde A4 industrial. Ele vai ter aqui então um consumo na hora ponta e o consumo na fora ponta. Então você vai adicionar um banco de baterias para que possa jogar esse consumo no horário ponta para zero ou próximo de zero. Além disso, temos o peak shaving, que é a questão aqui da demanda contratada. Nesse exemplo aqui, por exemplo, ele estava em 200 kW, né, para não correr o risco de tomar multas. Aí, dependendo de como é o dimensionamento do consumo do cliente, pode ser reduzido para, vamos supor, 180, 150 kW. Né? Então, com essas duas informações aqui, já fica muito mais fácil de calcular o retorno do investimento do cliente. E a gente sabe, né, que esse tipo de cliente do grupo A, com uma solução de grande porte, uma solução mais cara, ele quer saber do retorno do investimento. Então, isso é muito importante. E uma solução que tem sido muito comum, relacionada diretamente com o peak shaving, são as estações de carregamento de veículo elétrico. Porque o que acontece? Imagina que você tem uma estação, coloca carregadores ultra rápidos, ou que coloca, por exemplo, vários carregadores que sejam mais lentos. Chega um cliente com um veículo elétrico e coloca um carregador ali, começa a carregar o carro dele. Ok, até aí tudo bem. Aí chega o segundo, chega o terceiro, chega o quarto cliente, isso vai aumentando a demanda de consumo da sua estação de carregamento. Então você pode utilizar, por exemplo, um BES para fazer o peak shaving e reduzir o pico de consumo nesse momento em que tem vários clientes carregados conectando os veículos elétricos. Esse aqui é um exemplo da nossa fábrica em Wenzhou, lá na China, que é justamente isso. Nós temos lá uma instalação do tipo carport, né, que são essas coberturas que viram coberturas para veículos elétricos. Eu contei lá na semana passada, estive lá, eu contei 20 carregadores no total. Esses carregadores são acoplados do lado CA com os BESS e outros inversores híbridos. Qual que é a ideia aqui? Você gera energia com fotovoltaico, armazena no BESS e depois utiliza essa mesma energia para carregar os veículos, né, sem consumir da rede ou consumindo sempre o mínimo possível. Tudo questão de dimensionar também o seu sistema, né? Aqui mais uma imagem de lá.
atrás dos veículos aqui tem uma série de carregadores, né, o pessoal aproveita para testar os modelos diferentes, e lá hoje essa foto são 4 BES, mas hoje já tem 8 lá, já dobraram o sistema, né, já tem 8 BES e mais os inversores híbridos ali, para garantir, né, essa redução no consumo da concessionária. Aqui mais algumas imagens, né? Muito comum você ter sistemas de baterias em zonas rurais, sistemas mais afastados, e tá vendo aqui no fundo, tem uma câmera de monitoramento, né? Que é algo que precisa estar sempre ligado nesse tipo de instalação também. O pessoal de marketing não gosta que eu faça vídeo para vocês, mas eu acho que esse vídeo é bem legal. Ele mostra um pouquinho da nossa linha de fabricação lá em Moinzhou. São acho que 2 minutinhos de vídeo. Só me avisem aí se estiver ok ou não o áudio, e a gente já segue. Está sem áudio. Tá sem áudio? Oi, boa noite. Está sem áudio, sim. Vamos tentar compartilhar de novo. Matheus, você está falando que está sem áudio. Está mutado. Acho que agora foi, né? Dá para me ver? Foi. Legal. É legal esse vídeo, né? Porque ele mostra os packs de bateria sendo montados, né? Basicamente tem então as fabricações de células, ele na Rept atravessa a rua e fabrica os BES dali, né, sistemas de baterias na Foxes. E todas essas baterias que nós temos aqui no Brasil, tanto a série EP5 e EP11, como também os BES, são baterias de alta tensão. O que é alta tensão? Normalmente, alta tensão são baterias acima de 100 volts. Isso varia muito de acordo com cada modelo,
mas tem as suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, bateria de alta tensão, então a corrente é menor. Se a corrente é menor, você vai trabalhar com uma bitola de cabo menor, você vai ter uma menor queda de tensão e uma eficiência melhor. A maior desvantagem, provavelmente, do sistema de baterias de alta tensão é que exige um BMS mais completo. A gente já fala mais daqui a pouco sobre o que é um BMS. Mas podem ficar tranquilos, tá? Que tanto as baterias menores como os BES, os sistemas mais complexos, já vai com BMS tudo incluso pela Foxes, então não é uma preocupação assim tão grande. Só para fazer uma rápida comparação aqui embaixo. Vamos abrir uma calculadora aqui, para fazer uma conta rápida. Aqui nós temos um sistema na esquerda de 192 volts, ou seja, alta tensão, e 27 amperes. Se a gente faz 192 vezes 27 amperes, temos 5,18 kWh de capacidade de armazenamento. Fazendo uma comparação na direita, né, um sistema muito comum que a gente vê no mercado, que é a bateria de 48 volts com 127 amperes. Então, se a gente multiplicar um pelo outro, tem 5,13 kWh. O que eu quero dizer? Que nas duas situações aqui, nas duas imagens, a gente tem a mesma capacidade de armazenamento, né? 5,18 e 5,13, né? Praticamente a mesma. A diferença é que na esquerda o sistema está conectado em série e na direita está conectado em paralelo. Então você mantém a capacidade alterando somente os níveis de tensão e corrente. Então você acaba tendo um sistema muito mais seguro sem aumentar muito o custo com a conexão de baterias de alta tensão. E essa é uma tendência do mercado. A gente vê cada vez mais outros fabricantes aderindo também a baterias de alta tensão. Não só a Foxys, tá? Mas tem muita gente indo para esse caminho porque é uma solução que tem mais vantagens. Vamos entrar então um pouquinho no BESS, um conceito de uma forma geral. O que é o BESS? Battery Energy Storage System, ou seja, sistema de armazenamento de energia com baterias. Algumas características do BESS de uma forma bem geral, tá? Contém baterias de alta capacidade de armazenamento. Então, o termo BESS é utilizado principalmente para sistemas de maior porte. O BESS normalmente ele é equipado com um PCS, que é um Power Conversion System integrado, e um BMS, um Battery Management System. Possui dentro dele, por exemplo, o sistema de refrigeração, vários sistemas de proteção e também um painel de controle. Então, de forma resumida, o que é o BESS? É um sistema que vai ter a bateria e um inversor, né? Tudo incluso ali, um Power Conversion System, né? Ele vai entregar para você a energia das baterias já em corrente alternada. Falando no inversor, no PCS, né, o que é esse cara? Ele vai ser como um inversor de baterias. Ele vai transformar a energia das baterias em corrente contínua em corrente alternada, aí, que pode ser consumida normalmente. Ele é bidirecional, ou seja, ele vai carregar e descarregar as baterias, e ele vai operar sempre de acordo com a configuração feita. Ele vai controlar, por exemplo, o nível de tensão, o nível de frequência, entre várias outras funções que a gente consegue configurar. Só para ter um exemplo, aqui dentro do nosso Gmax, no nosso BESS, essa parte aqui de baixo é o PCS. Então dá para ver aqui na esquerda que ele tem a conexão de 3 fases de neutro e na direita a conexão CC com as baterias. Tá? Então ele é o único aparelho que vai fazer essa conversão, carregar e descarregar as baterias. O MES, Energy Management System, é o cérebro do sistema. É nele que você faz todas as configurações do sistema, todas a atualização de firmware, por exemplo, é tudo através dele. Ele que vai ter esse gerenciamento de uma forma geral e vai centralizar as comunicações das baterias, do PCS e de todo mundo. O BMS é o circuito de comunicação das baterias, o Battery Management System. Nele são coletadas as informações de cada bateria que são enviadas para o EMS. Ficou com um erro de digitação ali. Por exemplo, state of charge, né, a porcentagem de carga das baterias, a saúde das baterias, temperaturas, grandezas elétricas. Lembrando que, principalmente no Gmax, sistema de maior porte, são muitas informações que a gente tem lá dentro. Tá? A gente tem, por exemplo, a temperatura de cada célula de bateria, o estado de carregamento de cada célula, de cada pack, de cada módulo. São muitas informações, são muitos dados que o sistema permite que você verifique. Só para ressaltar uma diferença do acoplamento CC contra acoplamento CA, tá? O que seria essa diferença? O acoplamento CC é comum principalmente em sistemas de menor porte. Existe, claro, também em maior porte, mas não é tão comum.
O sistema acoplamento CC seria, por exemplo, um inversor híbrido, que você tem do lado esquerdo aqui a bateria em corrente contínua, fotovoltaico também em corrente contínua, e o inversor híbrido ele consegue usar o fotovoltaico para carregar as baterias sem precisar converter para CA. Esse é o acoplamento CC, ele faz essa conexão de bateria com fotovoltaico só alterando o nível de tensão sem precisar fazer a conversão. Já o acoplamento CA, que é muito mais comum nas soluções de maior porte, você consegue, por exemplo, paralelizar várias fontes de energia, por exemplo, um gerador a diesel, os consumos do cliente, nas cargas do cliente, inversores fotovoltaicos, os BESS, os GMAX e a rede da concessionária, tudo isso vai trabalhar em corrente alternada, dentro daqueles padrões de 220 volts, 380 ou média tensão, né, 13.5K, etc. Então, o acoplamento CA é o que a gente vê no nosso dia a dia, né? A residência, por exemplo, ela tem um acoplamento CA. E agora entrando principalmente no nosso GMAX da Fox, vamos falar um pouquinho das suas características e algumas informações importantes dele. Então, como eu mencionei, existe essa parceria muito forte da Foxes com a Rept e com a Batério, né, que são Rept e Batério, praticamente a mesma empresa, e a Foxes utiliza das células da Rept e Batério, que são do nosso mesmo grupo Tsingshan, para fabricar os nossos BES, né, os nossos GMAX. A Rept, por exemplo, ela fabrica células de bateria para diversas soluções. Por exemplo, o sistema de armazenamento que são usados em residenciais, tanto para a Fox como para outros fabricantes também. A Rept produz células de bateria para mobilidade elétrica, carros, caminhões, etc. E olha só, produz células de bateria para aviação elétrica. Aquele sistema, por exemplo, que a gente vê da Embraer, né, que está sendo estudado, aquele drone para transporte de pessoas, é uma aplicação de aviação elétrica, só para ter exemplos. E faz também transporte marítimo e naval. Só para ter um exemplo, a Rept produz, por exemplo, células de veículo elétrico para Tesla, para o Cybertruck. Então, ainda sobre uma informação mais voltada para o nosso GMAX, né? O nosso GMAX ele possui resfriamento por líquido. Vocês vão ver depois nas imagens como ele funciona. Ele tem os canos dentro dele que passam líquido entre cada módulo de bateria para fazer esse resfriamento. Um PCS trifásico de 100 kW, ou seja, trifásico em 380 volts e entrega até 100 kW, de 0 a 100 kW. Baterias com capacidade de 215 kWh, possui BMS, EMS internos, gerenciamento térmico e diversas proteções contra incêndios que a gente vai falar já já também. Só mais algumas informações, tá? Ele é um sistema totalmente seguro e confiável, vocês vão ver agora algumas das proteções que ele tem. Super inteligente e fácil de usar, ele é extremamente completo no sentido de funções dentro dele. Um sistema super eficiente, tecnologia avançada de equalização térmica, isso eu acho bem interessante, né? Você tem a leitura de temperatura de cada célula dentro dele e uma diferença de temperatura baixíssima, né? Menos de 3 graus entre elas. É um sistema plug and play, muito fácil de você instalar e configurar. Aqui são imagens de um parceiro nosso, do nosso BES, que estava fazendo a atualização. Foi feita a atualização de firmware nesse sistema, a gente aproveitou para tirar umas fotos. É um caso de um cliente em Minas Gerais. Aqui dá para ver, né? Em cima são os módulos de bateria, são 4 módulos ao todo, e embaixo fica o PCS, o EMS, a parte de controle de gerenciamento. Então vamos lá. Então ele tem um total 4 módulos, cada um com 53,7 kWh, total de 215 kWh de armazenamento. São baterias de alta tensão, aquilo que eu falei para vocês, né? Acima de 100 volts já é considerada alta tensão. No nosso caso, ele trabalha de 672 até 876. Né? A bateria, quando ela está mais carregada, a tensão é maior. Conforme ela vai descarregando, a sua tensão vai baixando. Ele tem uma saída nominal de 100 kW, mas que pode chegar até 110 kW em pico. É um sistema de 380 volts trifásicos com neutro e terra. E uma diferença que ele tem para sistemas menores é que o DOD, né, Depth of Discharge, ou seja, a profundidade de descarga do nosso BES é de 100%.
Se ele tem 215 kWh, você aproveita 215 kWh. Tudo que está lá você consegue aproveitar. Ele é um sistema bem grande, tá? 2,2 metros de altura e pesa mais de 2,5 toneladas. Então, não é comum a gente ter esse tipo de solução em sistemas residenciais, porque além do preço, ele é muito grande e muito pesado. Função Black Start disponível. A função de Black Start é quando você não tem, por exemplo, um fotovoltaico, não tem um gerador a diesel, não tem rede da concessionária. Você consegue iniciar o seu sistema, né, dar um start no seu sistema a partir do banco de baterias do GMAX. Dentro dele tem total de 128 sensores de temperatura, um grau de proteção IP54 contra poeira e água, possui refrigeração por líquido, proteções contra incêndio e monitoramento a nível de cada célula de bateria que está dentro dele. Aqui um pouquinho mais desse controle de temperatura. A grau de proteção do GMAX como um todo é 54, mas cada pack separadamente tem IP67 dentro dele. Isso porque ele tem esse resfriamento por líquido, né? Então acaba tendo um grau de proteção um pouco maior. A vida útil do BESS do nosso GMAX é de 6.000 ciclos, ou seja, você consegue utilizar. Se você for utilizar um ciclo por dia, o seu sistema vai durar aí 6.000 dias, só fazendo uma conta a grosso modo, né? Se você for utilizar um ciclo por semana, por exemplo, o sistema vai durar 6.000 semanas, né? Então a gente vai morrer, o nosso BES vai estar aí ainda segurando as pontas. E no final desses 6.000 ciclos, não é que ele para de funcionar e morre, não. Você ainda vai ter, no final dos 6.000 ciclos, ainda 70% da capacidade do BES. Então, se ele é 215 kWh, vai ter cerca de 140 kWh, 150 kWh, isso é o final da vida útil dele. Curva de derating, tá? Isso aqui é bem interessante, só para vocês entenderem. O nosso BES, ele trabalha de temperaturas. No Brasil, a gente não tem temperaturas abaixo de zero, né? Mas acima de 45, ainda até a casa dos 50 graus de temperatura externa, temperatura ambiente, ele trabalha tranquilamente. Então você não dificilmente vai ter queda de potência do sistema, queda de produtividade por temperatura, porque a curva de derating dele é muito ampla. Ele tem diversos níveis de proteções contra incêndio também. Por exemplo, tem a proteção de cada pack de bateria que está dentro dele e tem a proteção do gabinete como um todo, né, para evitar, porque sistemas de grande porte, né, tendem a ter proteções maiores mesmo, até porque é uma solução que é vendida para o mundo todo. Hoje nós já temos aí mais de 1.200 sistemas em operação no mundo e precisa ter essa segurança porque alguns países têm algumas normas mais rígidas quanto a isso também. Além dos níveis de proteção contra incêndio, ele tem diversos níveis de erros, né, internos dele. Por exemplo, o sistema está normal, aí ele detectou, por exemplo, uma alta tensão, então ele deu um aviso. Essa alta tensão ficou por muito tempo, esse aviso se evolui para um alarme, né? E permanecendo nesse erro ou indo para uma tensão muito alta, ele entra em proteção, ou seja, ele abre o relé dele, né, e desarma o sistema. Depois é feito o troubleshoot, né, a resolução de problemas, até que o sistema se recupere. Então ele tem, assim como o inversor, que a gente está acostumado, tem esses vários níveis de proteção, que é bem natural e muito importante. Aqui então, conforme prometido, um pouco do que tem dentro do nosso BES, né? Ele tem esses packs, os 4 packs que a gente falou de 53 kWh, ele é um gabinete isolado. Aqui, essa unidade de controle de temperatura, que é uma tela onde fica também o nosso EMS. Sistema de proteção contra incêndio, que são esses, é também, né, o que tem aqui um alarme, né, uma sirene aqui do lado direito, na porta dele, e tem outro ali atrás também. Ele tem esse sistema de refrigeração, que são os canos. Esses canos passam por entre cada módulo para resfriar entre eles. O módulo de PCS, o filtro de ar e fonte auxiliar, tudo isso incluso dentro do GMAX. Como eu mencionei, ele é um sistema bem completo no quesito de controle e de monitoramento, né? Você vai conseguir monitorar todo o seu sistema de forma remota, ter acesso a todos os registros de falhas, verificar os dados de cada módulo, de cada pack e ainda dentro de cada célula, né? Imagina que várias células compõem um pack. E dentro do GMAX nós temos 4 packs formando um módulo de bateria. Então você vai ter leitura de cada célula dentro do seu sistema. Isso é um diferencial muito forte do nosso GMAX. Aqui só uma foto ilustrativa, né, para vocês verem como que é a cara dele.
Nosso GMax permite a conexão de até 10 unidades quando ele for utilizado em sistemas on-grid, por exemplo, funções de peak shaving, time of use, ou até 4 unidades se for utilizado, por exemplo, para off-grid para backup. Então, o nosso GMax ele é muito inteligente, ele possui diversas formas de operação, por exemplo, peak shaving, time of use, o load shifting, regulação de frequência, backup, e tudo isso você pode configurar ao mesmo tempo no mesmo aparelho pela plataforma de monitoramento dele. Esse aqui é um caso real de um parceiro nosso, a SEC Power. Eles têm esse sistema lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que é uma fábrica de sorvetes. Esse sistema ele é composto por 2 BES, ele é utilizado para um misto de aplicações, né? Ele é o peak shaving, ou seja, o corte da demanda, daqueles picos de demanda, time of use, que é carregar no fora ponta, descarregar na hora ponta, e ainda opera também o sistema de backup, né? A fábrica de sorvete, se você ficar sem energia por muito tempo, corre risco de derreter o sorvete, né? Então precisa desse sistema de backup. Aqui são algumas telas desse sistema também da SEC Power. Potência total de 200 kW e capacidade de 430 kWh, porque são 2 BES, cada um é 100/215, né? E você tem todo esse controle, toda essa gestão do sistema pelo monitoramento. Por exemplo, dá para ver na imagem da esquerda aqui, ó, que ele estava com 2% de carga. E depois a gente fez mais alguns testes nesse sistema também. Mas é só para mostrar que existe essa aplicação. Eu falei para vocês que temos aí mais de 1.200 sistemas instalados no mundo, mais ou menos metade disso fica na China, outra grande parte fica na Europa. No Brasil, a gente imagina aí cerca de 20 GMax já instalados. Estamos, infelizmente, já chegando ao fim da nossa apresentação. Quem ainda não seguiu as redes sociais, dá tempo para a gente já fazer o sorteio do nosso inversor Fox. Vamos fazer já o sorteio, Marina? Oiê. Se quiser ir respondendo as perguntas, eu vou ajeitando aqui. Ah, legal. Vou deixar aqui então. Pode deixar. Ou pode fechar a tela também, se quiser deixar você. Tem muita pergunta aí? Temos algumas. Cadê? Tem híbridos que sejam split phase 127 e 220 volts? O Sim, sistema temos a nossa funciona linha somente US. com AC para carregar? Vou juntar todos aqui no fim do chat, peraí. Tá. Mas pode ir respondendo essa do split phase, se quiser. Nós temos a linha de inversores híbridos, que é a nossa série US, né, que são os inversores padrão americano. Esses inversores ele tem saída tanto para a rede como para as cargas críticas em fase, neutro e terra, são 4 cabos. Então você consegue nesse mesmo inversor alimentar cargas 110 ou 127 e também 220. Então sim, temos essa solução. Próximo aqui do Renan, o sistema funciona somente com AC para carregar? Sim, você pode, por exemplo, carregar o seu BES, o seu GMax, diretamente com a rede da concessionária sem precisar de um inversor de um sistema fotovoltaico em paralelo. Lembrando que o BES ele faz o chamado acoplamento CA. Então você não liga painéis fotovoltaicos direto nele, você teria que ter os painéis e o inversor para carregar o BES. Ô Joel, esse vídeo que eu passei, ele está no nosso canal do YouTube. Vocês podem procurar por lá, tem uma série de vídeos em português lá para vocês conferirem, tá? Mas depois a gente tenta mandar aqui também. Já mandei. Ah, boa. Aí nós temos até quantos BES podemos utilizar em paralelo? Perguntou o Jonas Barbosa. Até 10 para aplicações on-grid, por exemplo, Peak Shaving Time of Use, e até 4 para aplicações off-grid e backup. O Ilíacos Energia Solar perguntou: nos carregadores, há possibilidade de modificar a tensão de 380 para 220 e manter os 22 kW?
Por enquanto, pelo menos não. Os nossos carregadores têm naquela versão de 7.3 kW monofásico e trifásico em 11 e 22 kW, mas são os dois em 380. O Almir perguntou se a solução Split Phase já está disponível na Bell Energy. Sim, está sim. O Instagram para você participar do sorteio, Sóstenes, é o Instagram da Foxes do Brasil. Vou te mandar o link aqui um minutinho só. O Glaubileno fez uma pergunta sobre o dimensionamento aqui no chat, Matheus. 365 kW. Até 2 horas. Esse 365 kW é a potência do sistema ou é em energia, né? Em quilowatt-hora que ele fica, que o total que ele consome? Se for em potência, a gente pode, por exemplo, colocar aí 3 ou 4 BES, por exemplo, né? Porque 365 é uma potência bem alta por hora, tá? Entendido. Então 2 BES aí resolve o problema, né? Fazendo a grosso modo, aí cada BES tem 215 kWh, a gente junta 2 e tem 430 kWh. Ah, 4 BES, isso, né? 2 BES seriam para 1 hora. Para 2 horas, 4 BES, que é exatamente o máximo que a gente coloca para soluções de backup. Isso mesmo, 215 e 100. Os inversores híbridos funcionam sem bateria? Ahn, Você consegue utilizar os híbridos sem bateria no modo on-grid, né? Eles vão funcionar como os inversores on-grid, ou seja, ele fica conectado na rede, cai a rede da concessionária, ele também desarma. E depois, mais para frente, quando já tiver amenizado o investimento, o cliente pode comprar as baterias, né? Cardoso, para participar do sorteio, você tem que estar aqui, né? E você tem que seguir a nossa página no Instagram. Em 2 minutinhos eu vou fazer o sorteio. Sobre os contatos, deixa eu compartilhar aqui novamente a tela. Aqui tem as nossas redes sociais e também tem. Dá para ver minha tela aí? Aqui tem o link do o contato da nossa central de atendimento, o e-mail e o WhatsApp, que também é o QR Code do nosso WhatsApp. Já está disponível o versor híbrido na FortiLab Solar? Sim, já está disponível. Os híbridos Split Phase têm a função de super backup sem a bateria? Não tem. Você até consegue fazer no modelo monofásico de 7,5 kW, mas é muito complicado, porque para você fazer isso, para você funcionar ele como backup sem bateria, você fica muito suscetível a oscilações de clima. Por exemplo, você está ali no modo de backup e passou uma nuvem, reduz a potência da geração solar e desliga todo o sistema. Ou também não vai funcionar à noite, né? Que você fica muito refém do solar. Então você acaba tendo que sobredimensionar a quantidade de painéis. Por conta disso, às vezes tem que sobredimensionar também a potência do inversor e às vezes acaba não valendo a pena. Acho que já mais interessante já colocar uma bateria no sistema. Os carregadores elétricos têm a função que, quando a rede está sobrecarregada, ele faz o controle inteligente do carregamento? Não sei se eu entendi o que seria o controle inteligente do carregamento. Ele tem algumas funções de carregamento, por exemplo, você pode carregar ele em horário fixo, ou pode usar só um excedente fotovoltaico para carregá-lo, você tem esse tipo de função. Mas os nossos carregadores, eles são de uma única direção, né? Só para carregar os veículos. Você não consegue, por exemplo, descarregar o veículo elétrico e jogar na rede. Alguns híbridos têm função de backup mesmo sem bateria. É o caso da Fox? Acho que é muito parecido com a pergunta do Edgar, né? No caso do inversor monofásico de 7,5 kW, até dá para fazer, mas eu recomendo que seja feita uma análise caso a caso com mais cautela, porque você acaba tendo que sobredimensionar muito o sistema. Acaba às vezes, até nem valendo a pena muito financeiramente, e melhor já colocar as baterias. Justo. E para a última pergunta do Almir,
Tem algum treinamento online de configuração de híbridos? A gente não tem gravado, se eu não me engano, certo, Matheus? Mas podemos trabalhar nisso para mês que vem. Tem o webinar de abril, né, que foi sobre sistemas híbridos, está lá no nosso YouTube. Verdade, mas eu não sei se ele foi focado em configuração dos híbridos especificamente. Mas eu vou mandar aqui, Almir, um webinar que a gente fez em abril, que era sobre híbridos. Eu vou mandar aqui já já. E aí, enquanto isso, o Matheus vai responder a última pergunta e eu vou fazer o sorteio para a gente fechar. A última pergunta do José Carlos, qual a porcentagem de over que eles aguentam? No caso dos inversores híbridos, claro que vai variar, né, porque é uma quantidade muito grande de modelos, mas temos modelos que chegam até 100% de overload, que é para você conseguir aproveitar esse overload para fazer aquele acoplamento CC que a gente viu e carregar as baterias. Dá tempo de responder mais uma aqui? Circuito de backup aceita outro sistema fotovoltaico com grid? Sim, no caso do BESS, ele é um sistema só de baterias, você não liga os painéis direto nele, mas você pode, através do acoplamento CA, fazer ele em paralelo com o fotovoltaico. Perfeito. Eu vou compartilhar minha tela aqui para eu mostrar para vocês o resultado do sorteio, tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Matheus, muito obrigada pelo excelente webinar. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Eu deixei o contato aí na tela. Se vocês precisarem, podem entrar em contato com a nossa central de atendimento, que a gente está sempre à disposição por lá. Então, o nome de todo mundo está aqui. Eu vou compartilhar, eu vou sortear 2 nomes, caso o primeiro ainda não preencha todos os requisitos, né? A pessoa tem que estar aqui, tem que estar seguindo a nossa página. E vamos lá. Primeiro resultado foi a pessoa que está registrada aqui como Lenovo. Quem é? Vamos ver. Aí é Ó, Stuart. Stuart tá na live. Stuart é o segundo nome sorteado. O primeiro é a pessoa que está registrada aqui como Lenovo, que é o computador. Eu pedi para essa pessoa falar para a gente saber quem é. Estou aqui. Então, mas Stuart, você é o segundo. O primeiro sorteado é a pessoa que está cadastrada aqui como Lenovo. Se essa pessoa não aparecer, aí o Eu acho que já Stuart. falou aí já, o Lenovo. Oi? Lenovo já se apareceu aí, já falou um oi no chat. Oi. Ah, tá aqui. Oi. Qual o seu nome? Eudes, chama Eudes. Bom, pessoal, temos o nosso vencedor, então o Stuart vai ficar para a próxima. Deixa eu parar de Eu, compartilhar minha. eu é nosso cliente de Feira de Santana. Fico feliz, Ó, mas vocês vão me dar um prêmio também, viu? Conterrâneo aí. pode deixar.